Saudações a você que nos assiste daí de casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Luz no Escuro. Estamos mais uma vez na série do estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através da lição da Escola Sabatina, e esta semana nós estamos na lição número 6, que tem o tema O Mistério do Evangelho. Conforme estão a ver, não estou sozinho, estou com a convidada que poderá se apresentar. É um prazer estar neste lugar. Meu nome é Graça Massinguile. Ok. O nosso verso áureo se encontra no verso 20 e 21, pode abrir a sua Bíblia, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A lição desta semana está centralizada no capítulo 3, a carta aos Efésios, e Paulo, na sua introdução, verso 1, começa dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. Então, para dizer que ele estava preso, foi aprisionado pelos romanos, e é interessante, na sua introdutória, de não referir os próprios romanos que lhes aprisionou, mas ele diz: sou prisioneiro de Cristo. Então, vou poder deixar... E ainda diz que sou apóstolo dos gentios. Eu sou apóstolo dos gentios. Então, ele se intitula como sendo prisioneiro e apóstolo dos gentios, porque ele compreendia que o seu ministério estava voltado para os gentios. Por que gentios? Gentios é aquele povo relegado ao segundo plano. Gentio é aquela pessoa estranha dentro da família de Deus. Então, nós sabemos que desde dos tempos lá idos, considerava-se Israel ou Jerusalém a nação santa escolhida por Deus. Que esta é a nação na qual a Igreja de Deus devia se fundar. É onde o poder de Deus devia se manifestar. Mas porque os próprios judeus não levaram avante aquilo que era o plano de Deus para a Igreja, eles tornaram este ministério como sendo algo exclusivo só para eles e desdenhando os outros. Então, Cristo chama Paulo para que se interesse pelos gentios. Por isso que ele diz: eu sou o apóstolo dos gentios e estou aprisionado por causa dos gentios. É por isso que na sua oração ele pede para que Deus se fizesse conhecer também no mundo dos gentios e que estes pudessem ser aceitos como um único povo. Pois. E importa referir também que o capítulo 3 é dividido em duas partes. Uma parte do ministério do Paulo e a outra da oração que ele fez pelos gentios. Quando ele foi preso, intercedeu pelos crentes que haviam recebido Cristo nos seus corações. Então, que pela fé eles pudessem estar firmes e aceitassem Cristo no seu coração. E também tendo lhes revelado o mistério, o segredo, algo que estava oculto, não é? E de modo que eles pudessem conhecer a vontade de Cristo nas suas vidas. Por essa razão, disse que o mistério, que é o segredo, é a surpresa, e que constitui boas novas para os judeus,
é o fato de, a partir deste momento que Paulo, revela este segredo, deixa claro que antes a promessa era só para os judeus, mas agora o que constitui afinal boas novas é o fato dos gentios saberem que eles fazem parte do plano da salvação. Pois. Que aquela barreira que lhes barrava de ter acesso às bênçãos de Deus está demolida, está removida através da morte de Cristo, razão pela qual o apóstolo Paulo também traz a cruz como sendo o centro, pois a cruz traz a expiação horizontal e a expiação vertical. E ele tenta fazer perceber que a cruz, ou por outra, os crentes só podem estar unidos quando cada um de nós, como crentes, se aproximar da cruz. Então, e esta que é a expiação horizontal, que liga judeu com gentio. Para o nosso tempo, a cruz liga-nos, aproxima-nos de Cristo. Então, só que essa aproximação tanto quer entre judeu e gentio, ou entre nós, os outros que ainda estão fora, para que esta aproximação ocorra, é preciso que cada um de nós, como crente, esteja dentro da expiação vertical, onde o crente junta-se a Deus. Então, na cruz, nós vamos ver Cristo sendo a ponte do crente com Deus, e estando ele bem ligado a Deus, e com base neste amor, nesta graça, quando compreender a profundidade, a extensão do amor de Cristo, compreender o sacrifício que Cristo fez por si na cruz, então vai compreender que a cruz é onde nós todos devemos nos aproximar. Então, não há judeu, não há gentio. Somos agora um novo povo que deve formar uma igreja nova. Uma igreja nova. Independentemente das brigas lá existentes, percebendo que Cristo reconciliou a eles, não vai haver. Então, é o que Paulo trouxe, não é? É o que Paulo aqui trouxe, de modo que pudesse compreender que já são comparticipantes, são cordeiros do mesmo corpo, e estavam longe e foram aproximados em Cristo Jesus. Então, a igreja de Deus precisa estar mais unida, não é? Como corpo, e como membros também devemos unificar, devemos estar unidos para o avanço da obra de Deus. E nesta unificação, Paulo quer trazer uma comparação ou uma ilustração da função de uma videira, da videira e os seus ramos. Ele diz que para que a videira dê bons frutos, é preciso que os ramos todos estejam conectados ao tronco. Então, e sejam todas elas alimentadas com a mesma seiva. Então, só assim que os ramos vão dar os seus frutos. Então, a igreja só poderá ser eficiente, só poderá revelar a sabedoria de Deus quando os seus membros estiverem unidos. E não há um outro meio de união dos membros, se não for a cruz. Se nós compreendermos o sacrifício que Cristo fez na cruz, se eu olhar para o meu próximo, ver como sendo alguém pelo qual Cristo morreu, eu vou sentir o mesmo amor, e preocupação por ele. E eu vou me preocupar de se um que está fora não conhece a Cristo, e eu vou me sentir dentro desta missão, Então, será a mesma comissão de Paulo, que ele recebeu de Jesus Cristo, que antes era para os apóstolos, era para os profetas, que fica para ele como um apóstolo, para poder revelar esta grandeza de Deus. A cruz traz a transformação
traz a nós o reconhecimento de que nós não somos dignos e precisamos de Deus, precisamos de Cristo para nos capacitar. Então, nós não somos perfeitos e somente Cristo é que pode nos tornar perfeitos. E seguindo o seu exemplo, poderemos seguindo o exemplo de Cristo, poderemos chegar a esta perfeição. Então, a cruz traz a vergonha, mas Paulo, ele não se envergonhou, não é? Ele não se envergonhou. Então, nesse caso, precisamos carregar esta cruz e não nos envergonhar dessa mesma cruz e pregar para outras pessoas e reconciliando-nos uns com os outros. Então, este é a vontade de Deus para o seu povo. Não só. E quando o crente está perto de Cristo, vai poder perceber a sua imperfeição. Do mesmo jeito, Paulo sentiu-se o mais indigno dos homens. E ele se sentiu mais imperfeito. Ele se sentiu imperfeito. Porque quanto mais perto de Cristo nós estamos, vamos perceber que nós somos pecadores. Sem Cristo nada nós podemos fazer. E sendo pecadores, sabemos só podemos alcançar a salvação através do sacrifício que Cristo fez na cruz. Então, a cruz vai nos convergir, a cruz vai nos aproximar. E estando todos aproximados a Cristo, então estaremos sob como que se diz? Estaremos por baixo das asas daquele que tem poder sobre todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Então, assim sendo, quando os membros estiverem unidos, esta união é uma derrota para Satanás. Então, é esta sabedoria que Deus quer que nós possamos revelar. Uma igreja unida é uma igreja vitoriosa, porque na união e Satanás não tem campo. São estes os principados das trevas, as potestades, que não terão domínio sobre os membros unidos. Pois, e veja que se ela for mais unida, irá ser conhecida. E conforme estava a dizer, as trevas não poderão prevalecer. Ou seja, os demônios não poderão prevalecer sobre esta igreja, porque Cristo é o centro, Ele é o cabeça deste corpo. Então, precisamos abrir os nossos corações a Deus, permitir que Ele quebre todo o pensamento que irá nos fazer estar em brigas com o próximo. Tudo aquilo que poderá nos fazer não trabalhar na causa de Deus. Então, este foi o pedido, não é? Que Paulo fez a Deus na sua oração. Ele se colocou diante do Pai, de modo que os cristãos não pudessem ficarem desanimados e não pudessem também apostatar. Então, eles pudessem estar firmes na verdade que lhes foi revelada. E ele conclui dizendo na sua carta, dando glórias a Deus, mesmo em situações difíceis que ele se encontrava, mas deu glórias a Deus e mostrou que Deus é poderoso aos cristãos e que Ele sempre estará perto em todos os momentos. É verdade, é admirável esta colocação de Paulo. E que apesar de estar numa situação lamentável, apesar de estar na prisão, e numa prisão sem mínimas condições, onde nem casa de banho tinham aquelas prisões daquele tempo,
E talvez até para se alimentar era um grande sacrifício. E, na verdade, no Império Romano não haviam prisões para deter alguém e ficar lá muito tempo. As prisões eram apenas sala de estar à espera de julgamento ou de execução. Mas mesmo nesta incerteza, Paulo consegue dar glórias a Deus. A Deus, pois. Ele consegue dar glórias a Deus. Pois. Então, quem de nós hoje em dia conseguiria dar glórias a Deus no sofrimento daqueles? Por que será que Paulo fez aquilo? Paulo tem a compreensão que ele é servo de um Deus maior, poderoso. Pois. E que se Deus não lhe tira daquela situação, é porque Deus simplesmente tem uma missão para Paulo. Pois. Porque vamos ver, por exemplo, aquela situação dele mesmo, Paulo com Silas. Quando Deus quis fazer ver que eu posso tirar os meus presos da cadeia. As grades da prisão se romperam sozinhas. Mas aqui Paulo está preso. Por isso que ele se diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Preso pelos romanos, mas ele se sente prisioneiro de Jesus Cristo para poder participar na comissão de Cristo. Então, o propósito de Deus, o inimigo nunca poderá derrubar. Jamais. Então, o propósito de Deus sempre irá prevalecer. Amém. Então, Deus tem um propósito para ti e para a sua igreja. Então, e as trevas não poderão prevalecer dentro da igreja. Então, vamos poder buscar esse Deus. Vamos poder buscar mais com fervor esse Jesus Cristo, não é? Podemos não ter a mesma experiência de Paulo estar aprisionado, mas nas dificuldades que nós temos tido, nos sofrimentos, então vamos poder confiar mais em Deus e a nossa fé não desfalecer. Por isso que Paulo diz aqui, no último parágrafo da página 153, ele diz: sempre que sentirmos a pressão de problemas, tentação e dúvidas, podemos nos voltar para este relato de oração de Paulo. E o apóstolo, ele estava em prisão, mas mesmo na prisão, ele eleva os seus olhos ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus. Então, lembrando-nos que quaisquer que sejam as circunstâncias em que nós nos encontremos, nós devemos lembrar que somos participantes do plano final de Deus e seu poder age em nós. Pois, nós vivemos nos últimos dias e o inimigo está sempre lutando, não é? Lutando contra a igreja de Deus. Então, nós precisamos buscar esse Deus. E se nós formos a fazer, não vamos ser derrotados por este inimigo. Temos que sempre fixar os nossos olhos em Deus, porque Ele é o nosso maior Salvador. É onde vem o nosso socorro. Então, nosso querido amigo, comece a buscar a Deus e Ele estará sempre ao seu lado para lhe responder. Então, muito obrigado por esta conversa e muito obrigado também ao nosso amigo que nos assistiu e pedimos que continue a compartilhar com os seus amigos este vídeo e se inscreva e ative o sininho das notificações para que possa receber quando houver um vídeo novo. Muito obrigado, que Deus possa lhe abençoar e até a próxima oportunidade.